Amigas, amigos, nós estamos começando a nossa conversa de todas as terças-feiras e hoje nós vamos falar sobre a beleza e o seu impacto na saúde mental. Vamos lá, recebendo o pessoal. Boa noite, Elizabeth Monte. Boa noite, querida Beth. Boa noite, Luísa Mi Souza, Melissana Via, boa noite, Érica Soge, Amundo Maia, estava sumido, querido baú, Maria Márcia Siqueira, boa noite, Maria Bernadette Carvalho Berna, querida, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos aguardar uns poucos minutos, aguardando a entrada das pessoas. Boa noite, Edalmo de Melo Corade. Boa noite, Fernanda Griese. Boa noite. Vocês que já estão aí conosco, né? Se tiverem aí algumas pessoas interessadas em saber sobre o impacto da beleza na saúde mental, envie, né? Mande um aviãozinho convidando as pessoas para participarem. Boa noite, Ingrid Flores, Mariana Leles, Marilene Silva, boa noite a todos vocês que estão entrando. Nós vamos começar o nosso trabalho, lembrando desde já que essas nossas conversas não ficam gravadas normalmente no Instagram. Elas vão ser editadas pela equipe e posteriormente elas vão para o YouTube, né? E é uma oportunidade de vocês participarem, né? Trazerem os seus comentários, as suas perguntas, aquelas pessoas que trouxerem aí as perguntas. No finalzinho da nossa live, nós vamos responder as perguntas feitas por vocês, acompanhando aí os seus comentários, todo esse contexto. Boa noite, Maria José Alves, Jane Aguiar, Viviane Rose Bernardino, Ingrid Flores, boa noite. Vamos lá. Então vamos conversar sobre a beleza e o seu impacto na saúde. Nós vamos fazer algumas reflexões acerca do tema, né, da beleza, e vamos falar sobre um quadro psiquiátrico importante, que é o transtorno dismórfico corporal. E aí depois nós vamos entender o que seja isso e como entender essas coisas do ponto de vista da saúde mental e como tratar de um ponto de vista integral um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Então nós gostaríamos de lembrar que quando a gente fala de beleza, nós estamos diante de um conceito cujo resultado é muito subjetivo. Quem que é feio, quem que é bonito, às vezes depende, como a fala das pessoas, do gosto do indivíduo.
né? Depende do momento histórico onde nós estamos vivendo, porque a cultura pesa profundamente nesse contexto. Depende também muito do afeto que a gente tem por essas pessoas. Então, estamos vendo aí o pessoal chegando, Cleizinha, boa noite, Margarete, Cesarino, seja bem-vinda, nossa amiga de São Paulo, Sophie Pereira, né, deve ser. Boa noite, Ana Lúcia A. Então, para a filosofia, a beleza advém da pureza do raciocínio, da surpresa e da consistência dos axiomas. Então, a visão da beleza do ponto de vista filosófico, ela não é algo material. Ela tem a ver com a sabedoria da criatura. E para a grande maioria dos filósofos, a beleza raramente está relacionada a uma aparência superficial. O que a filosofia busca é um entendimento da essência espiritual. E nós vamos ver que na história da humanidade, a beleza tem um caráter volátil e instável para o critério humano. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, né, a beleza, ela, do ponto de vista da caracterização, ela é inconstante. Em certos momentos da história ou em certas culturas, alguma coisa é bela que para outras culturas e para outros momentos da história não são. Né? Só um exemplo rapidamente para pensar, né? Na África, né, existe um ritual, né, que eles colocam como se fosse um anel, né, muito forte para esticar os pescoços das mulheres. Né? Então ficam aquelas mulheres com o pescoço muito grande. E isto é visto como um fato de beleza. Depois, a pouco, nós vamos falar da beleza do Ocidente, da beleza atual, né? E não porque vamos deixar para depois, porque seja mais ou menos importante. Não é isso. É porque nós vamos estar desenvolvendo esse contexto. Né? Para o japonês, é importante, uma das coisas mais sensuais e belas nas mulheres é o pé, e o pé pequeno. Então, as mulheres, muitas vezes, no contexto cultural, elas calçam desde pequeno sapatos que detêm o crescimento dos pés, para que eles fiquem bastante pequenos, porque isso é uma característica de beleza. Né? Hoje, nós vamos ver que pessoas, né, que têm um corpo esbelto, né, magro, é um sentido de beleza. Em muitos momentos da história, a beleza estava ligada com a gordura. Né? Até porque não era só uma questão de beleza, é porque
quem podia geralmente ser gordo era quem era rico. E esse contexto passava nesse sentido. Com isto, a gente pode dizer com tranquilidade que a beleza é uma experiência, fruto de um processo cognitivo ou mental. Ou seja, a beleza é algo aprendido e é algo que está no campo da nossa interpretação intelectual. Agora, nós não podemos nos esquecer, né, que a beleza tem as suas expressões próprias da natureza. E, inclusive, né, se definiu há muitos séculos um número, né, que estaria ligado, né, à beleza, que é chamado o número de ouro. Então, a beleza poderia ser mensurável, ou seja, desde que os traços de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de uma planta, atendesse, né, o equilíbrio do 1,618. E esse número ele está presente na equidade da estrutura das plantas, das flores, das colmeias, dos seres. O rosto natural humano, ele se baseia em traços de beleza nesse número. Então, a própria natureza traz isto, né? E para diversas espécies, há uma proporção específica que gera o que se chama de beleza orgânica. Então, é a estrutura de um tigre, né, de um animal bonito, de uma ave, de um homem, de uma mulher, tem proporções, né? Os pintores, os escultores, eles sempre buscaram essa equivalência matemática para traçar quadros e esculturas que demonstrassem uma beleza. Não podemos nos esquecer de dois, né, ditados muito conhecidos no nosso país. Um deles é que o feio é o mal feito sem esforço. Então, há pessoas que, inclusive, dizem que não existem pessoas feias. Existem pessoas que são mal cuidadas. Isso é questionável, mas nós estamos trazendo isso porque, se nós estamos falando de saúde mental, esses pensamentos, eles fazem parte da nossa cultura e eles pesam na avaliação pessoal e na avaliação de terceiros quando se fala de beleza. E o outro ditado muito famoso é que quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, nós
esse ditado, ele não é um ditado brasileiro, né? Ele é fruto de uma fábula que conta, né, que é a Dona Coruja, né, e o bem-te-vi, eles estavam com filhotes, né, e que num determinado momento, né, a águia veio comer os filhotes. E a coruja, né, ela convenceu aquele animal a não comer os seus filhotes. E a águia perguntou à coruja: como é que eu vou reconhecer se são os seus filhotes ou os filhotes do bem-te-vi? E aí ela disse: é muito simples, é só olhá-los no ninho. Os meus são os mais bonitos. E quando a águia, né, porque eu ouvi essa história dessa forma, quando a águia foi e viu os dois ninhos, e viu os filhotes do bem-te-vi, que eram muito bonitos, e os filhotes da coruja, que não eram tão belos, ele disse: então os primeiros são os filhos da coruja. E ela foi lá e comeu os filhotes da coruja, né? Porque é uma interpretação que a gente faz nesse contexto. Mas aonde nós vamos ver o impacto importante da questão da beleza e do adoecimento mental? Provavelmente, embora isso já caminhava no século XX, em outros momentos onde cada vez mais a aparência da criatura tomou uma importância, mas por volta dos anos 90, passou a ser uma marca de beleza, um corpo esbelto, mas um corpo que fosse com o mínimo possível ou com a ausência da gordura, né? E que, de alguma forma, fosse um corpo esquálido. E é nesse momento que começa uma grande preocupação, principalmente do sexo feminino, de buscar esse padrão social de beleza. E nós vamos ver, então, aumentar, do ponto de vista da observação clínica, os quadros de anorexia, que são quadros psiquiátricos muito graves, aonde a pessoa busca ser magra o tempo todo e ela tem uma percepção distorcida da realidade corporal e ela sempre se vê gorda, né, com alguma quantidade de gordura, e ela vai cada vez mais eliminando a alimentação
e ela chega num peso onde não há energia suficiente para viver, e nesse contexto, nesse processo, nessa complicação toda, o que a gente vê é muitas vezes essas moças ou essas jovens e mulheres jovens principalmente, mas também rapazes e homens jovens, mas uma grande quantidade de mulheres, chegando ao óbito por se recusarem a comer, por se sentirem feias, porque não são o padrão estético social que elas construíram na cabeça também. Não é só que trouxe para a cientificar, mas isso foi construído. Para os anos 90, há um critério muito importante, que é o critério da simetria, das medidas da criatura. E o que isso demarca, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? É que há uma mistura de que a beleza corporal, né, tem tudo a ver com a sensualidade. Muito embora essas pessoas que chegam a um quadro de anorexia, elas geralmente não são vistas por terceiros como um padrão realmente da beleza que é pregada culturalmente. O que aconteceu a partir então dos anos 90? As academias, elas se transformaram em templos de beleza e sensualidade. As mulheres buscando cada vez mais serem mais magras e os homens buscando uma beleza de um corpo onde a musculatura toma uma proporção avantajada, né? E isso desenvolve, tanto em homens e mulheres, dois quadros: a questão da anorexia e a questão da vigorexia, quando as pessoas passam a buscar um corpo musculoso, atlético, num sentido de uma perfeição que a cultura cobra, né? E você vai ver isso, né? Nas academias, as mulheres usando roupas que demarquem a ausência de gordura, que mostrem essa beleza, e os homens, né, expondo o tórax, as pernas, os braços principalmente, para mostrarem, né, essa beleza que eles têm. Isto é complicado do ponto de vista mental, porque essa beleza que culturalmente ainda hoje é cobrada, é exigida, ela é confundida com uma juventude eterna e com perfeições simétricas das formas, quando, na maioria das vezes, as pessoas não têm uma estrutura corporal para ter essa perfeição simétrica das formas. Ao lado disso, isso tem muito peso do ponto de vista mental,
a feiura, ou seja, não atender os padrões culturais, é confundida com um defeito moral e até com um déficit intelectivo. Então, homens e mulheres que não buscam isso são preguiçosos, têm inúmeros defeitos, não têm o cuidado que precisa, ou são burros, porque não fazem o que se pede socialmente dentro dessa perspectiva. Pessoas fragilizadas, pessoas carentes, pessoas traumatizadas, pessoas que foram levadas a vida inteira a serem cobradas nesse contexto, elas vão caminhando ou para essa busca doentia através dos transtornos alimentares ou da vigorexia, ou entram num quadro de tristeza que vai se aprofundando, chegando a um quadro depressivo, em que a criatura passa a fugir do convívio social, porque se ela é feia, ela não quer ser vista como tal. E essas pessoas, na verdade, né, elas vão adoecendo, e tanto de um lado quanto do outro das coisas, a insegurança interna leva muitas vezes as pessoas buscarem o autoextermínio porque não conseguem o objetivo a que se propuseram, ou não são o padrão de beleza e, como não são aceitos, não conseguem se manter dentro dessas questões. A Cristina Greco perguntou: e as pessoas que buscam academias por questão de saúde? Elas estão num outro processo. Quem busca academia por questão de saúde não quer ficar magro totalmente, não quer ter um corpo atlético dentro desses padrões de beleza. Ele quer perder uma porcentagem de gordura que ele precisa, ele quer ganhar uma massa magra, ele quer ter um rendimento que faça um funcionamento cardíaco mais adequado, mas ele não está preocupado que ele tem que ser um padrão de beleza para as outras pessoas. E essa leveza, quando a pessoa consegue cuidar de si sem essa preocupação, às vezes traz para a gente mais beleza, mais harmonia do que esses outros processos de uma cobrança social mais complicada. E aí, nesse contexto, nós não podemos deixar de pensar em algumas coisas. Por que esse padrão que foi crescendo e assumiu uma proporção imensa a partir dos anos 90 permanece na nossa sociedade? Agora, né, às vezes até por uma questão muito mais econômica do que de uma convicção de beleza, pelo menos é isso que eu vejo profissionalmente como pessoa, né, então estão se abrindo para a diversidade das formas. Né, propagandas com pessoas mais gordas, obesas,
pessoas que fogem a determinados padrões para diminuir essa discriminação social que existe. Mas nós temos que perguntar, né? Porque a gente vê as coisas superficialmente e a coisa não é superficial dentro da nossa sociedade. Existem fatores, existem motivações e posicionamentos que nós precisamos questionar e refletir. Um deles é qual seria a interferência das organizações econômicas e de interesses políticos no conceito de beleza. O que se busca nesse lugar? Há, por exemplo, só para a gente ver, eu já vi estudos, pesquisas tentando refletir que em muitos momentos da história a igreja estimulou mais o jejum, se lembrando de que quem ouvia e era diretamente influenciado pela igreja eram as classes mais pobres, né? Então, que o jejum era uma forma de chegar à felicidade, a Deus, ao reino dos céus, à purificação, né? Para que sobrasse mais alimentos para a classe sacerdotal. Então, nós vemos aí essas questões, elas não podem deixar de ser pensadas. Qual a verdadeira participação das indústrias farmacêuticas no campo da conceituação da beleza, em especial aquelas que atuam no campo da saúde e da estética? O quanto que hoje se vende de suplementos, né, complementos alimentares, de coisas que as pessoas dizem que são fundamentais para isso viver. Um pote, às vezes, custando um preço muito alto e pessoas com condições difíceis deixando de assumir determinadas despesas que seriam importantes para gastos que a gente tem que pensar se eles são necessários ou não. E qual é a interferência das empresas ligadas à alimentação light, diet, das fábricas dos aparelhos de ginástica, das indústrias de confecções de roupa? Houve uma troca, as mulheres usavam muitos panos. Hoje cada vez se usa menos. Isso tem uma questão econômica. A população cresceu, para se ter tecido para todo mundo, não se pode usar 3, 4 saias, roupas como eram usadas naquele momento, no século 17, 18, 19, porque não tem condições de atender todo mundo nesse contexto, né? Das empresas ligadas à questão do light, do diet, que às vezes vende algo parecendo saúde e que não é saúde. Uma questão clara, né, que incomoda muitas vezes quando a gente fala,
o povo, né, a grande maioria das pessoas são apaixonadas pela Coca-Cola. Né? Eu, particularmente, tenho o hábito de tomar Coca-Cola. E aí as pessoas aprenderam a tomar a Coca-Cola zero porque faz menos mal para a saúde. E não é verdade. Que para uma questão de manutenção do refrigerante, ela tem um alto teor de sódio que faz tanto ou mais mal para o indivíduo do que o próprio açúcar. Então, nós precisamos não nos esquecer de que por trás das coisas que acontecem no nosso dia a dia, existem interesses que são camuflados e que não nos ajudam e às vezes nos adoecem. O desejo insaciável pela beleza, ele é móvel, né? Ele é motivo de atitudes viciosas, ele causa, sofrimentos emocionais e eles são causadores de patologias orgânicas e mentais. Nós não podemos esquecer disso. O grande motivo da nossa conversa nessa noite é a gente pensar nisso. Há uma preocupação imensa com a estética. Imensa. Ela passa dos limites da saúde. Ela leva a pessoa a vícios, muitos vícios. Por exemplo, né, pessoas passam a consumir medicamentos anorexígenos, né, que tiram a fome e que são responsáveis por quadros de dependência química importantes. Tem pessoas, né, usando hormônios de forma inadequada, às vezes inclusive receitadas por profissionais da área de saúde, que causam alterações orgânicas e podem, inclusive, levar um indivíduo a perder totalmente a capacidade sexual, a desenvolver um câncer, a desenvolver outros tipos de doenças pelo abuso desse tipo de substância. Pessoas que transformam o exercício muscular importante para a saúde numa atitude viciosa, que chegam a perder muitos quilos, muita massa corporal e que pode adoecê-lo de uma maneira realmente verdadeira. E essa leitura doentia desse padrão de beleza,
ainda cultivado na nossa sociedade, ele agrava um quadro que já devia existir, mas que não era visto com tanta clareza e que em algumas décadas ele foi sendo cada vez mais estudado e hoje ele está presente dentro do Código Internacional de Doença, ele está presente, né, no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação de Psiquiatria Americana, que é o transtorno dismórfico corporal. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Mas eu queria comentar duas frases de dois grandes filósofos, duas pessoas muito sábias, que, né, uma delas é Goethe, Johann Goethe, que diz que a beleza ideal está na simplicidade, calma e serena. Isso me faz lembrar uma grande mestre que eu tive no aprendizado da psicologia sistêmica, e que ela falava, né, que na visão dela os homens eram mais belos do que as mulheres. E ela usava uma linguagem muito interessante, que ela dizia que uma mulher, para se acreditar bela e estar bela no visualmente social, ela gasta horas fazendo maquiagem, fazendo um monte de coisa e preocupação com o tipo de roupa, isso, aquilo, outro. Ela dizia, um homem, para se mostrar belo, basta que ele tome um banho, né? Vista uma camisa, uma calça e que saia com um bom perfume, né? Não sei se isso é verdade, mas é um comentário interessante para se pensar, no sentido de que, na verdade, né, as coisas da natureza, né, elas são geralmente simples, calmas e serenas quando belas. E tudo que nós transformamos em artificial não é tão belo quanto as coisas naturais. Particularmente, eu vejo isso nas flores, né? A gente vê flores artificiais com um trabalho artesanal, muito bonitas, mas elas não têm a beleza e o carisma de uma flor natural. O outro pensador que nós fomos buscar, né, que também é um pensador alemão, né, o Hegel, ele diz que o belo é essencialmente o espiritual, que exterioriza materialmente e se apresenta ao ser material. Então, para ele, o belo é aquilo que é a essência interna e que se mostra materialmente na postura da criatura e que a faz bela. Santo Agostinho, ele tinha um pensamento, né, que ele levantava, que ele dizia, né, o que eu amo quando eu amo a Deus? Porque ele dizia que a gente não ama a Deus na sua essência. A gente ama
a projeção daquilo que nós achamos que é Deus, que mora em nós. E baseado nisso, Rubem Alves, falando sobre esse contexto, ele traz, comentando o livro A Insustentável Leveza do Ser, né, que em determinado momento, né, o Thomas, que se vê apaixonado pela Teresa, que ele nunca tinha se apaixonado por nenhuma mulher, ele era um bom caçador, ele seduzia as mulheres, e depois que ele conseguia seduzi-las e levá-las para a cama, ele não tinha mais interesse por elas. E com Teresa foi diferente. E Rubem Alves pergunta, né, o que Thomas ama quando ama a Teresa? Ele ama a Teresa mulher, ele ama a imagem da mulher que o faria ser apaixonado. A mulher que traz a beleza dentro dela. Vamos então falar um pouco desse transtorno ou transtornos dismórficos corporais. Primeiro, é importante a gente lembrar a todo mundo que muitos pacientes, por vergonha, né, por dificuldade cultural, social, eles omitem esses seus sintomas. Eles não falam que eles se veem feios, que eles se veem deformados, que eles se veem gordos quando não são gordos, que se veem extremamente magros quando isso não é uma realidade. E isto, né, pode fazer com que o diagnóstico de uma criatura não surja dentro de um consultório por muitos anos. Até porque, normalmente, né, quando se faz uma avaliação mental dentro dos parâmetros de estatísticas, desses questionários, não é comum nos questionários de rotina trazer como é que você vê o seu corpo. Como é que você se vê na realidade? E nas anamneses, se esse fator não é levantado de alguma forma pelo paciente ou pela família, muitas vezes o profissional se esquece de caminhar nesse contexto. Qual que é a diferença de um transtorno dismórfico corporal, de uma preocupação com o indivíduo em ter um corpo esteticamente belo, razoavelmente belo? A grande diferença, né, entre se ter esse transtorno e ter uma preocupação normal com a aparência, a gente tem que ter a preocupação com a aparência. Eu venho para cá falar para vocês, eu tenho que estar vestido adequadamente, ver se o cabelo está no lugar, se a gente está apresentável. Né? Mas não é por se reconhecer feio, que está com ruga, com isso, com marca, que eu vou deixar de falar para as pessoas, porque eu tenho que fazer determinados cuidados para aparecer para as pessoas. O transtorno, ele consome tempo, ele causa um desconforto significativo, ou seja, a pessoa sofre,
E isso, né, causa um prejuízo no funcionamento vital da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está tão ocupada em ser bonita o tempo todo, em ter uma beleza eterna, em ter a simetria que a sociedade cobra, que ela não consegue comer. Às vezes ela toma medidas de procedimentos que são chamados estéticos, mas que muitas vezes são questionados nos seus resultados. Ela passa grande parte do tempo fazendo exercício, fazendo coisas, e às vezes não consegue trabalhar. Ela várias vezes no dia para o serviço e vai ao espelho olhar se ela está aparentemente bem, se ela não apareceu uma mancha, um roxo, se não apareceu mais uma ruga, se ela não está desfeita para a pessoa ver. E isso compromete o trabalho, a produção dela. O transtorno dismórfico corporal, ele tem um diagnóstico baseado numa anamnese. Ou seja, é um diagnóstico clínico. Não existem exames que fazem com que a gente tenha um diagnóstico por ressonância, por imagem, por algum tipo de dosagem de substâncias no organismo do indivíduo. Para levantar uma visão mais fácil para o leigo, eu diria, por exemplo, quando a gente fala, mas como é que é isso em relação ao corpo? Se a única preocupação que a pessoa traz na avaliação é a forma corporal e o peso corporal e o seu comportamento alimentar é anormal por causa disso, o que ela tem é um transtorno alimentar. Se a única preocupação que o indivíduo tem do ponto de vista corporal é a aparência das características físicas, sexuais, que ele não vê como dele próprio, da criatura, dela própria, do indivíduo, isso é uma disforia do gênero, que não é uma doença, né? É uma interpretação que o indivíduo tem diante do seu gênero. Nós temos que entender isso. Isso não é um transtorno mental. Embora muita gente queira dizer que seja, e quem faz isso está completamente fora da visão real da coisa. Quais são os critérios diagnósticos para um transtorno dismórfico corporal? Então, a gente tem 3 grandes aspectos que nos levam a fechar ou não esse diagnóstico. O primeiro deles é uma preocupação com um ou mais defeitos percebidos na aparência que não são observáveis ou são sutis para os outros, sem relevância na avaliação. Como é que é isso? Eu vou caminhar até para uma coisa que não é um transtorno
dismórfico corporal simplesmente porque está presente numa outra situação, né? Eu acompanhei durante anos um paciente que apresentou o seu primeiro surto psicótico na faixa entre os 17 e 18 anos de idade. E esse paciente, quando chegou aos meus cuidados, ele era um homem lindo, né? Sem nenhuma preocupação com o que as pessoas possam pensar da minha intervenção. Muito bonito. Mas desde o início da sua doença, ele se queixava e brigava e blasfemava contra Deus, que Deus tinha prejudicado ele, que os irmãos dele eram muito bonitos, e não era mentira, uma família muito bonita, e que Deus tinha dado para ele braços tortos, pernas tortas, e que ele era um indivíduo feio. Ou seja, não existia isso, né? Como não existe, mesmo depois de praticamente 30 anos de doença, ele continua sendo uma pessoa de aparência bonita, embora desgastado pela doença, e ele continua se achando ainda mais feio, pior. Nenhum tratamento conseguiu tirá-lo desse lugar. E pessoas, mesmo não psicóticas, se veem desse jeito, né? Então elas veem todo dia uma mancha, um defeito, a orelha cresceu mais, o nariz está maior, os dedos estão deformados, as pernas estão tortas, os pés estão muito grandes e que não é uma realidade nesse contexto, nesse processo. Segundo grande elemento do critério diagnóstico de transtorno dismórfico são os comportamentos repetitivos, né? Olhar no espelho, né, o tempo todo, cuidados excessivos com a aparência, que estão associados, né, eles são uma resposta às preocupações que o indivíduo tem com a aparência em algum momento durante o transtorno. Então, ele penteia o cabelo o tempo todo, ele vai, olha o espelho e faz exercício porque ele está gordo e ele precisa emagrecer mais. Ele tem que vigiar se não aparecer alguma coisa, ele tem que se palpar o tempo todo se não aparecer um novo defeito no corpo dele, né? Se não mudou nada na sua aparência. Tudo isso fala desse transtorno dismórfico corporal. E um outro grande elemento, e é importante que esses elementos estejam em conjunto, é uma preocupação que causa um sofrimento significativo ou que causa um comprometimento do funcionamento social e ocupacional, ou os dois presentes. Tanto um sofrimento psíquico, mental enorme e uma incapacidade para trabalhar. Porque a pessoa é muito feia, ela está muito gorda, então ela não vai buscar serviço, porque as pessoas não vão dar serviço para uma pessoa com a aparência horrorosa que ela tem, com a situação complicada que ela apresenta. Como pensar, né, o que se busca para esse tratamento? Lembrando, né,
que o principal tratamento nesse contexto são as psicoterapias. E do ponto de evidências clínicas, a terapia mais indicada é a terapia cognitiva comportamental. Mas qualquer processo psicoterápico, quando o paciente cria, né, uma relação terapêutica verdadeira com o profissional, pode trazer resultados importantes nessa situação. Mas como geralmente esses quadros chegam e são muito graves, e esse sofrimento psíquico é muito importante, são usados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Então nós temos aí fluoxetina, escitalopram, sertralina, né? São vários medicamentos desse grupo de inibidores seletivos da serotonina. A clomipramina, né? Que é o anafranil, né? O clo, são medicamentos, são tricíclicos mais antigos, mas a clomipramina, né, é um padrão ouro para muitos quadros dentro do campo da depressão. E quando, né, necessário, esses medicamentos são usados, né? E em outras situações onde há comorbidade, como o do paciente que eu levantei, ele usa antipsicóticos, ele usa medicamentos para dormir, porque o sofrimento é muito grande, né? Então, basicamente, são esses os tratamentos. Então, você precisa buscar uma ajuda profissional para trabalhar esse contexto. E, de preferência, essa ajuda deve ser uma ajuda de um profissional que tenha uma visão integral do ser, né? Que ele veja todos os aspectos alimentares, de exercício, do sono, da higiene, dos cuidados farmacológicos, psicoterápicos, inclusive da questão da espiritualidade, que é um elemento importante, né? Porque quando o indivíduo começa a compreender e a buscar a importância da vida em coisas transcendentes, em coisas que ultrapassam a sua vida como individualidade, em que ele passa a ter um cuidado com um universo diferente, uma busca de compreensão do porquê dessas coisas todas que estão no universo e da realidade transcendente das coisas, ele muda a perspectiva da sua visão, né? E a visão, né, do que é belo, mais uma vez, é um ponto de vista. No Evangelho apócrifo de Tomé, há um relato, uma passagem que não estão presentes nos textos da Bíblia, né? Muitos livros sobre Jesus foram escritos por outros autores, mas a igreja questionou muitas coisas e não aceitou, e um deles é o Evangelho de Tomé. E lá tem uma história muito interessante, que Jesus caminhava com os seus discípulos quando eles passaram
ao lado de um cachorro que estava morto em putrefação. E os discípulos tamparam o nariz e começaram a reclamar do mau cheiro daquele animal. E Jesus, observando, né, aquela carcaça do cachorro morto, ele virou para os seus discípulos e disse: que belos dentes tinha esse cão. Então nós vamos ver que depende do que nós queremos perceber. Né? A beleza nesse adoecimento, nessa busca incansável de uma beleza eterna, e cada momento da nossa vida existe uma perspectiva de beleza diferente, né? É o sentimento, o afeto, o olhar, a permissão de que aquilo que a natureza traz, ela tem um contexto de beleza sempre, né? Que pode nos ajudar a não nos tornarmos escravos desses padrões sociais de beleza e aprender a respeitar o que é diferente. Um grande teólogo francês, há muitos anos atrás, eu li um texto dele muito bonito, um texto muito grande, muito bonito, mas o texto, ele fala do desejo do autor de poder ver o universo com os olhos transcendentes que advêm daquilo que é divino. E ele termina a conversa dele dizendo assim: quisera ver tudo com os teus olhos, Senhor, e então eu veria todo o universo como um cântico uníssono de amor. E a gente lembra que uma forma da gente aprender a se gostar é se permitir ao autoconhecimento. Se conhecer, conhecer as nossas deficiências e os nossos limites, mas conhecer também as nossas potencialidades e virtudes. Conhecer a nossa essência, que é divina e é bela, e ver o belo em qualquer contexto desse lugar. E preocupado com esse autoconhecimento, né, nós desenvolvemos esse projeto que nós temos apresentado nas redes sociais, que é o Em Busca de Mim Mesmo, que vai acontecer dia 25 e 26 de novembro em Belo Horizonte. É presencial porque a turma é muito pequena, eu não tenho como trabalhar o material que eu vou trabalhar com uma turma grande, nós temos pouca disponibilidade, ainda temos algumas vagas, mas são poucas as vagas para esse trabalho, porque esse trabalho, ele é um trabalho onde eu vou trazer uma ferramenta que eu chamo Mapa da Jornada do Eu Interior, que foi construída por mim nesses mais de 40 anos trabalhando com psiquiatria clínica, com psicoterapia, para auxiliar as pessoas nesse processo. Lembrar que o autoconhecimento é algo que eu vou desenvolvendo todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque à medida
É paradoxal, mas é verdade. À medida em que eu me conheço, eu me transformo. Então eu tenho que fazer esse conhecimento constante na minha vida. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, quem quiser participar, né, não deixe de buscar na bio do Instagram. Nós temos aí os contatos para essa nossa segunda jornada. Vocês podem entrar no grupo de WhatsApp e a equipe vai entrar em contato com vocês e conversar. O investimento é caro, mas nós temos formas de ajudar as pessoas a poderem fazer esse investimento dentro de uma perspectiva razoável para essa pessoa, né, de dividir esse valor para que a pessoa possa buscar essa situação. Então, lembramos ainda, todos os dias nós temos uma nova postagem no Instagram, lembrando que não é imagem só, né? Não é só aquela mídia que nós estamos chamando. Leiam as nossas postagens. Né? Eu tenho um trabalho constante de escrever algo que seja substancial, como as minhas falas. Né? Alguns amigos já falam assim, por que você faz uma live tão grande? Porque eu não sei trabalhar com as coisas superficiais para a vida das pessoas. O que faz a gente melhorar é, na verdade, o aprofundamento de nós mesmos e o aprofundamento do nosso conhecimento. Então, nós fazemos esse trabalho, então leiam. E quem quer conhecer mais o meu trabalho, que não conhece o que eu falo, o que eu faço, entre no meu canal de YouTube. Lá nós temos dezenas e dezenas de palestras, de cursos que nós demos, de seminários, de entrevistas no Brasil, fora do Brasil, né? Pequenos comentários para quem tem dificuldade de assistir uma live inteira, mas que acompanhe. E nós falamos no nosso canal, que é o Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade. Não deixem de se inscrever, marquem lá o sininho, notificação. Todas as semanas nós temos alguma coisa nova. Temos palestras, conversas, né, com pessoas muito interessantes, Rossano Clinge, Andrei Moreira, Haroldo Dutra, professora Lucelena Galvão e tantos outros amigos que eu não teria jeito como dizer aqui, conversando sobre temas importantes. Então, não se esqueça que todas as terças-feiras nós temos uma conversa nova na nossa live às 20 horas pelo Instagram. Um beijo no coração, boa semana, se permita ser feliz e vibre para um mundo de paz. Isso é fundamental. Construir a paz dentro de nós para reduzir um pouco dessa energia de violência que se espalha cada vez mais pelo mundo. Fique com Deus. Até mais.